Para realizar esse exercício, primeiro vocês precisam acessar um vídeo que está disponível no YouTube, tá? É uma propaganda do novo Palio Fire, tá? A partir dessa propaganda, aí vocês vão responder algumas questões. A questão 1 pergunta o seguinte: por meio das palavras, passamos de um mundo real a um mundo representado. E para significar esse mundo, precisamos muitas vezes passar do sentido de língua, que é aquele sentido literal, superficial, ao sentido de discurso, que é o sentido inferencial, não literal, é o que nós consideramos como conotativo. O sentido de língua seria o denotativo, aquele mais dicionarizado, e o sentido de discurso seria o sentido, então, conotativo. Então, voltando à questão, por meio das palavras, passamos de um mundo real ao mundo representado. E para significar esse mundo, precisamos muitas vezes passar do sentido de língua ao sentido de discurso, recorrendo às figuras de linguagem. Na propaganda do Palio, a que você acabou de assistir, a compreensão e interpretação da mensagem se processa por meio de sentidos conotados, então por meio de sentido de discurso. Identifique a figura de linguagem presente na última sequência, quando o protagonista do filme publicitário se pergunta: e eu, como me sinto ao dirigir o novo Fiat Palio? Bem, então se vocês assistiram ao filme, vocês devem ter percebido que o protagonista do filme é lançado para cima ao entrar no carro, no movimento de felicidade, bem-estar, como se estivesse nas nuvens. Sensações essas transmitidas pelo seu comportamento eufórico por ter comprado o novo Palio. Trata-se, portanto, da metáfora orientacional, valores up, tudo que é para cima é bom. Bem, agora nós temos outras atividades a partir dessa reportagem falando sobre o uso de adoçante, né? Doce armadilha. Estudo liga adoçantes artificiais ao aumento do risco de diabetes e obesidade, mas os médicos preferem esperar por mais pesquisas. Mônica Tarantino. Milhares de pessoas usam adoçantes artificiais para evitar as calorias do açúcar. Eles são vistos pela maioria como importantes aliados no controle da diabetes e das dietas de emagrecimento. Na semana passada, um estudo feito por cientistas do Instituto Weizmann de Ciência em Israel abalou essa certeza. A pesquisa divulgada pela respeitada revista científica Nature afirma que, por mecanismos até agora desconhecidos, essas substâncias aumentam as chances de ter diabetes e de ganhar peso. É um efeito oposto ao que se propõe. Liderados pelo imunologista Eran Elinav, os pesquisadores analisaram o metabolismo de roedores e de humanos após o consumo de 3 tipos de adoçantes: sucralose, aspartame e sacarina. O objetivo era verificar a hipótese de que essas substâncias interferem no equilíbrio das bactérias que vivem no intestino. Deu certo. Não se sabe exatamente de que maneira esses adoçantes favoreceram a ação de certos micro-organismos da flora capazes de liberar compostos prejudiciais à ação da insulina, o hormônio que conduz o açúcar ou glicose para dentro das células. Para tentar corrigir o desajuste, o pâncreas aumenta a produção do hormônio. Se o problema persiste, está instalada a resistência à insulina. Nesses casos, o organismo não consegue converter os carboidratos ingeridos na energia de que necessita, o que faz subir as taxas de açúcar no sangue, um conhecido fator de risco para doenças cardiovasculares. Constatamos que os adoçantes desequilibram a flora intestinal, o que promove a intolerância à glicose, sentenciou Elinav. Bem, então a partir desse fragmento extraído da revista Isto É, de 24 de setembro de 2014, tá? Nós vamos responder as questões 2, 3 e 4. A questão 2 é a seguinte: todos os nossos textos são construídos com base em um tipo textual. Identifique o tipo textual predominante no texto Doce Armadilha. Comente. Levando em consideração a proposta do Marcuse, nós sabemos que existem os seguintes tipos textuais: o tipo descritivo, narrativo, argumentativo, expositivo e injuntivo. Bem, levando em consideração, então,
essa reportagem, qual seria o tipo textual predominante? Nós estamos aqui trabalhando com o predomínio do tipo textual. Então, o tipo textual predominante é o expositivo, que se caracteriza por expor, explicar fatos e informações. Os textos em que predominam sequências positivas geralmente partem de uma constatação. Neste caso, a constatação é de que milhares de pessoas usam adoçantes artificiais para evitar as calorias do açúcar, para, a seguir, apresentar a problematização. Que terceira questão. Agora, observe o subtítulo. Estudo liga adoçantes artificiais ao aumento do risco de diabetes e obesidade, mas os médicos preferem esperar por mais pesquisas. Substitua o mais por embora, sem mudar o foco argumentativo. Lembre-se de que a oração encabeçada pelo mais é o que encerra o argumento mais forte. Nós já vimos em outras aulas que nós não podemos substituir o mais no mesmo ponto da oração pelo embora, por conta da questão do argumento mais forte. Então, se o mais está na segunda oração, mas os médicos preferem esperar por mais pesquisas, eu não posso colocar o embora nesse mesmo lugar. Estudo liga adoçantes artificiais ao aumento do risco de diabetes e obesidade, embora os médicos prefiram esperar. Isso está errado. Por quê? Porque o mais introduz o argumento mais forte, ao contrário do embora, das conjunções concessivas. Então, se vamos substituir o mais pelo embora, nós temos que colocar o embora na oração que estava sem o conector. Então, fazendo a substituição, nós vamos ter: embora estudos recentes liguem adoçantes artificiais ao aumento do risco de diabetes e obesidade, os médicos preferem esperar por mais pesquisas. Então, embora vai iniciar esse subtítulo. Embora estudo ligue adoçantes artificiais, e aí continua, tá bom? Então, eu não posso colocar o embora no mesmo ponto em que se coloca o mais em uma oração. Não posso substituir aleatoriamente o mais pelo embora. O embora, ou qualquer outra conjunção concessiva, ele tem que ser empregado na parte da oração que estava sem o conector. Agora vejam essa questão 4. Você já sabe que um dos fatores responsáveis pela compreensão adequada de um texto é a coesão. Sabe também que a coesão se manifesta pela retomada de palavras por meio de vocábulos gramaticais e ou lexicais, com o objetivo de se evitar repetições desnecessárias. Indique os referentes das formas sublinhadas no trecho seguinte. Então, nós temos um pedacinho da reportagem. Milhares de pessoas usam adoçantes artificiais para evitar as calorias do açúcar. Eles são vistos, eles quem? Está fazendo referência a quem? Os adoçantes artificiais, que são os adoçantes artificiais que são vistos pela maioria como importantes aliados no controle da diabetes. Então, ele está retomando adoçantes artificiais. Então, o referente desse pronome pessoal, do caso reto, é adoçantes artificiais. Então, como ele retoma alguma coisa, algum termo já dito, nós estamos diante da coesão referencial do tipo anáfora. Continuando. Eles são vistos pela maioria como importantes aliados no controle da diabetes e das dietas de emagrecimento. Na semana passada, um estudo feito por cientista do Instituto Weizmann da Ciência em Israel abalou essa certeza. Essa certeza está fazendo referência ao quê? Está fazendo referência a toda a sentença que diz que os adoçantes artificiais são importantes aliados no controle da diabetes e das dietas de emagrecimento. Então, essa certeza está retomando toda essa sentença anterior que vai falar que antigamente se pensava que os adoçantes eram aliado no controle da diabetes e das dietas de emagrecimento. Agora nós temos um outro texto e a partir dele nós vamos responder as questões 5 e 6.
Era uma vez uma cidadezinha dessas muito antigas, pequena, mal tinha umas 5 ruas meio tortas e desencontradas. As casas nessas ruas eram quase todas baixinhas. No meio delas, uns 2 sobrados, o casarão da escola e o outro casarão muito feio, com janelas gradeadas onde ficava a cadeia. Mas a graça daquela cidadezinha era a igreja, que a gente até poderia chamar de igrejinha, Ficava no alto do morro, toda branca, de portas azuis, parecia leve e muito linda. Talvez por causa da igrejinha no morro, a cidade ganhou o nome de Morro Lindo. A igrejinha que era linda, mas o morro ficou com a fama. E não era dessas igrejas importantes, paredes de pedra com as torres apontando para o céu. Tinha as paredes caiadas, era muito simples, quadradinha, com uma torre também quadrada. E bem debaixo do telhado da torre, no campanário, ficava o sino. A partir desse texto, nós vamos responder as questões 5 e 6. A questão 5 é a seguinte: dos 5 tipos textuais que você já estudou, né? Então, nós já vimos que, de acordo com Marcuse, que nós temos os seguintes tipos textuais: narrativo, descritivo, argumentativo, expositivo e injuntivo. Qual é o predominante no fragmento em análise? Justifique a sua resposta com exemplos extraídos do texto. Então, vocês devem ter percebido que aqui se descreve, fala de uma cidadezinha, fala das características dela, fala da igrejinha que ficava nessa cidadezinha, que inclusive a cidade ganhou o nome de Morro Lindo em função da igrejinha. Então, o tipo textual predominante é o descritivo, caracterizado por nomear, situar e qualificar os seres do mundo. Na descrição, são relatados aspectos de um lugar, ser ou objeto, sob um ponto de vista estático, ou seja, sem progressão temporal. Normalmente, para descrever, utilizam-se substantivos ou adjetivos, conforme podemos comprovar pelos exemplos. Então, no texto nós temos 5 ruas meio tortas e desencontradas. Então, ruas, substantivo, as ruas estão sendo caracterizadas por tortas e desencontradas. Casarão, substantivo, feio, está qualificando o casarão. Janelas gradeadas, janelas, substantivos, gradeadas, qualifica janelas. Igrejinha toda branca, igrejinha é substantivo, mas branca qualifica igrejinha. Portas azuis, portas é substantivo, mas azuis qualifica portas. Muito linda, linda está fazendo referência à igrejinha. Paredes caiadas, paredes é substantivo, mas caiadas está qualificando paredes. Então, aqui é só um exemplo de como nós temos vários substantivos sendo caracterizados, mostrando então o predomínio do tipo textual descritivo. Na questão 6, ainda sobre o texto anterior, para entender o significado global de um texto, é preciso reconhecer os elementos referenciais que costuram a sua coesão. Identifique o referente dos termos sublinhados na passagem seguinte e o mecanismo de coesão empregado. Então, era uma vez uma cidadezinha dessas muito antigas. Pequena, mal tinha umas 5 ruas meio tortas e desencontradas. As casas nessas ruas eram quase todas baixinhas. No meio delas, uns 2 sobrados. O casarão da escola e o outro casarão muito feio com janelas gradeadas, onde ficava a cadeia. Então, vejam só, dessas recupera cidadezinhas. Era uma vez uma cidadezinha, dessas cidadezinhas muito antigas. Então, esse dessa está recuperando cidadezinha. Então, se recupera um termo já dito, tá? Tem-se, então, a coesão referencial anafórica. O segundo termo, o onde, recupera casarão, porque o texto é o casarão da escola e o outro casarão muito feio, com janelas gradeadas, onde ficava a cadeia. Então, esse casarão muito feio, com janelas gradeadas, é onde ficava a cadeia. Então, esse onde está retomando o casarão
também substitui, então, retoma um termo já expresso, logo tem-se a coesão referencial anafórica. Temos agora um outro texto. Agora é um trecho de Carta do Leitor, publicado na seção dos leitores no jornal o Globo, de 5 de outubro de 2014. Então vejam só qual é o texto. A eleição é um momento decisivo para a vida das pessoas que vivem no país. É o tempo oportuno para refletirmos sobre a nossa nação e da qual esperamos um bem comum. Será que também não devemos chorar sobre nossa pátria ao vermos tanta falta de ética em nossa política, tanta violência, tanta corrupção, tanto descaso na saúde, tanto descaso na educação? Leis que não são respeitadas? Ainda há tempo de refletirmos sobre a nossa pátria e sobre o que efetivamente cada um de nós pode fazer para minimizar os problemas da sociedade. A partir da leitura desse texto, nós vamos responder as questões 7, 8 e 9. Questão 7. Cada língua tem seus tempos verbais próprios para assinalar a atitude comunicativa. Qual tempo e qual modo verbal predominam no texto 2? Vocês devem ter percebido que o tempo verbal predominante é o presente e do modo indicativo. Então, vejam só, a eleição é o momento decisivo. Então, aí nós temos o verbo ser no presente do indicativo. Pessoas que vivem está no presente, é novamente o verbo ser. E da qual esperamos, nós esperamos. Então, esses verbos, ó, não devemos, devemos. Que mais? Leis que não são respeitadas, o verbo ser novamente aí são. Então, os verbos, predominantemente, eles estão no presente do modo indicativo. Aí a segunda questão é a seguinte: a escolha do tempo modo verbal revela engajamento ou distanciamento em relação ao que se diz? Explique levando em consideração a atitude comunicativa do enunciador. Em aulas anteriores, nós vimos que existem duas atitudes comunicativas: a atitude de comentar e a atitude de narrar. Quando utilizamos verbos do pretérito, nós estamos na atitude do narrar. Se estamos narrando, o fato já ocorreu, então nós estamos tendo um distanciamento dos fatos. Agora, na atitude do comentar, nós utilizamos verbos do presente e aí nós temos uma aproximação dos fatos, porque o objetivo é comentar. Então nós temos aí um maior engajamento daquele que escreve em relação ao tema que ele escreve. Bem, então se nós estamos diante de uma carta do leitor, o tipo textual predominante a gente sabe que é o tipo argumentativo. Então aqui a escolha do tempo e modo verbal, que é o presente do modo indicativo, revela engajamento em relação ao que se diz. Trata-se, portanto, do mundo comentado, ou como alguns dizem, mundo do comentário, em que o enunciador se compromete com o que diz, porque o tipo textual predominante aqui é o tipo argumentativo. Então, há um comprometimento com o que se diz. Questão 8. Existem várias maneiras de se iniciar um parágrafo, ou seja, de se apresentar o tópico de parágrafo. Comente como o parágrafo do texto 2 é iniciado identificando os possíveis efeitos de sentido decorrentes dessa maneira de introduzi-lo. Nós já fizemos também uma aula falando um pouquinho sobre o tópico de parágrafo, as diferentes maneiras de se iniciar um parágrafo. Nessa carta de leitor, na carta se inicia o parágrafo por meio da declaração inicial. É o modo mais comum em se começa o parágrafo fazendo-se uma declaração. A eleição é um momento decisivo para a vida das pessoas em que vivem no país. É o tempo oportuno para refletirmos sobre a nossa nação e da qual esperamos um bem comum. A partir dessa declaração inicial, o leitor é instigado a prosseguir a leitura para engajar-se no projeto de fala do enunciador ou até para criticá-lo. E a questão 9 ainda desse texto, observe a frase seguinte baseada no texto 2. A eleição é um momento decisivo para a vida dos brasileiros, mas muitos votam sem refletir nas consequências de seu voto.
Essa frase configura uma relação de contra-expectativa por conta de ter sido empregado o conector adversativo mais. Já que a segunda oração, introduzida pelo conector mais, contraria a expectativa. Pensando nessa articulação sintática, responda: que estratégia de relação foi empregada? Comente. Quando nós empregamos conectores concessivos, a estratégia de antecipação. Porque se eu digo assim, embora ele seja um bom funcionário, não receberá aumento. Então, quando iniciamos uma oração já com conector concessivo, nós já sabemos que o que vem depois não é favorável. É diferente quando utilizamos o conector adversativo. Então, se eu digo assim, ele é um bom funcionário, então eu não sei o que vai aparecer depois, se ele vai ter o aumento ou não, se será favorável ou não. Mas aí quando eu coloco mais não receberá aumento, aí é que eu vou saber o fechamento da situação. Então os conectores adversativos, eles são empregados fazendo a estratégia do suspense, porque só sabemos que o que vem vai ser favorável ou não após a leitura. Então, nesse caso aqui, a eleição é um momento decisivo para a vida dos brasileiros, mas muitos votam sem refletir nas consequências de seu voto. Nós temos, então, a estratégia de suspense. A primeira parte do enunciado nada sugere sobre a segunda, podendo evoluir para uma conclusão positiva ou para a contra-expectativa, como acontece aqui. Letra B. Qual a terceira asserção implícita, consequência da primeira asserção? A eleição é um modo decisivo para a vida dos brasileiros? Então, olha só, a eleição é um momento decisivo para a vida dos brasileiros. Qual seria, então, a asserção implícita? Se a eleição é um momento decisivo para a vida dos brasileiros, seria de se esperar que todos votassem conscientemente, refletindo sobre suas escolhas. Então, o que está implícito aqui é o fato de que deveriam votar refletindo nas suas escolhas. Temos agora um novo texto para vocês responderem as questões 10, 11, 12 e 13. O fim do mundo. A primeira vez que ouvi falar do fim do mundo, o mundo para mim não tinha sentido ainda, de modo que não me interessavam nem o cometa nem o seu fim. Lembro-me, porém, vagamente de umas mulheres nervosas que choravam meio desgrenhadas e aludiam a um cometa que andava pelo céu responsável pelo acontecimento que elas temiam. Nada disso se entendia comigo. O mundo era delas, o cometa era para elas. Nós, crianças, existíamos apenas para brincar com as flores das goiabeiras e as cores do tapete. Mas, uma noite, levantaram-me da cama, enrolada num lençol, e, estremunhada, levaram-me à janela para me apresentarem à força ao temível cometa. Aquilo que até então não me interessara nada, que nem vencia a preguiça dos meus olhos, parecia-me de repente maravilhoso. Era um pavão branco pousado no ar, por cima dos telhados? Era uma noiva que caminhava pela noite, sozinha, ao encontro da sua festa? Gostei muito do cometa. Devia sempre haver um cometa no céu, como a lua, sol e estrelas. Por que as pessoas andavam tão apavoradas? A mim não me causava medo nenhum. Ora, o cometa desapareceu, aqueles que choravam enxugaram os olhos, o mundo não se acabou, talvez tenha ficado um pouco triste. Mas que importância tem a tristeza das crianças? Passou-se muito tempo, aprendi muitas coisas sobre o sentido do mundo. Não duvido de que o mundo tenha sentido. Deve ter mesmo muitos, inúmeros, pois em redor de mim, as pessoas mais ilustres e sabedoras fazem cada coisa que bem se vê haver um sentido. Fazem cada coisa que bem se vê haver um sentido do mundo peculiar a cada um. Então, tem-se aqui um trecho de um conto, né, da Cecília Meirelles, Escolha o Seu Sonho. Você deve ter percebido que a atitude comunicativa do fragmento em análise prende-se ao narrar, ou seja, ao mundo narrado, em que o relevo é marcado pelos seguintes tempos verbais. O pretérito perfeito indica o plano principal, e o imperfeito, o pano de fundo.
Identifique no texto em tela as sequências que marcam a transição de um plano para o outro. Então vejam só, a transição se dá dos 2 primeiros parágrafos, quando a autora se reporta à sua infância e narra predominantemente no pretérito imperfeito do indicativo as suas impressões daquela época. Para o 3º parágrafo, ainda no passado, infância, mas com uma ruptura brusca no cenário, marcada pelo emprego de verbos no pretérito perfeito e pela conjunção mais. Então vejam que ela começa no pretérito imperfeito nos 2 primeiros parágrafos e a partir do 3º parágrafo ela começa com introduz com a conjunção adversativa e aí o tempo verbal passa a ser o pretérito perfeito. Questão 11. O narrador de uma história é aquele que a coloca em cena. Pode incorporar várias identidades, assumindo a narração ou passando essa responsabilidade para o narrador. Pensando nisso, responda qual o foco narrativo do texto. Justifique a sua resposta ratificando-a com exemplos. Então, o foco narrativo do texto é a primeira pessoa, ou seja, trata-se do narrador em primeira pessoa, a que corresponde o papel de personagem. Então, o narrador é personagem do texto. E se ele é personagem do texto, ele não tem a onisciência da narrativa. Ele é não onisciente. Porque se ele é personagem, à medida ele está vivenciando as ações, fazendo as ações à medida em que elas ocorrem. É diferente do narrador em terceira pessoa, que ele está fora da narrativa. O narrador personagem, ele vive as ações no momento em que elas acontecem. Então, ele não tem essa onisciência narrativa. Nós temos os seguintes exemplos. Nós podemos pegar qualquer exemplo do texto que tenha verbos ou pronomes de primeira pessoa. Então, quando logo ela começa a dizer: a primeira vez que ouvi falar no mundo, ouvi quem? Eu. Lembro-me, porém, quem? Eu. Então, os verbos estão nessa primeira pessoa, indicando a primeira pessoa, indicando então que nós temos um personagem, um narrador personagem. Questão 12. Você já sabe que um dos fatores responsáveis pela compreensão adequada de um texto é a coesão. Sabe também que a coesão se manifesta tanto por meio de palavras gramaticais, quanto por meio de palavras que guardam em si relações semânticas. Identifique o referente da forma sublinhada no fragmento seguinte. A primeira vez que ouvi falar no fim do mundo, o mundo para mim não tinha sentido. Ainda, de modo que não me interessavam nem o cometa nem o seu fim. Lembro-me, porém, vagamente de umas mulheres nervosas que choravam meio desgrenhadas e aludiam a um cometa que andava pelo céu, responsável pelo acontecimento que elas temiam. Então, aqui, o acontecimento que elas temiam era o fim do mundo, tá? Então, o referente desse acontecimento... os acontecimentos, então, esse acontecimento que elas temiam, na verdade, era o fim do mundo. E a questão 13, que figuras de linguagem foi empregada no fragmento que se segue? Comente. Era um pavão branco pousado no ar por cima dos telhados? Era uma noiva que caminhava pela noite sozinha ao encontro da sua festa? Aqui nós temos a figura de linguagem metáfora, já que a imagem do cometa é comparada implicitamente à cauda de um pavão, ou ao véu, ou à cauda de uma noiva.